Olá, sejam bem-vindos a mais um No Covil do Off Gamer. Hoje vamos falar sobre tênis. O Indian Wells já começou e a gente vai ter aqui a participação de alguns brasileiros. Vai ter o João Fonseca, que acabou de vencer o ATP de Buenos Aires, a Bia Haddad, que vai participar do WTA, e também o Thiago Seibold. E para falar sobre o torneio de Indian Wells e a competição como um todo, o Sex vai falar para vocês como ele funciona. Sejam bem-vindos, meus queridos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos mais uma vez, já fazia um tempinho, né? Uns diazinhos que a gente não falava com vocês por causa do carnaval e dos compromissos que a gente tinha no carnaval, mas aqui estamos de volta e vocês aqui no nosso covil, no nosso cantinho de trabalho, no nosso cantinho de desenvolvimento. Então sejam super bem-vindos, espero que fiquem bem aqui, confortáveis e à vontade. Vamos começar o mês de março. O mês de março é um mês muito importante para o tênis. É um mês de 24 dias, é um mês de Sunshine Double. São dois torneios Masters 1000 que acontecem nesse mês e o primeiro deles é o torneio de Indian Wells. E a gente vai falar um pouquinho de Indian Wells para vocês agora. Vamos começar primeiro entendendo o que é Indian Wells. Qual é o tamanho de Indian Wells? O que Indian Wells representa no tour do tênis, que é muito importante? Bom, em primeiro lugar, vamos achar, né? Vamos apontar num mapa e vamos encontrar Indian Wells e aonde estamos. Porque o tênis é um esporte conhecido por frequentar o verão mundial, né? Ele vai fazendo a sua tour em função do verão. E alguém pode pensar, poxa vida, em março, no dia 6 de março, os Estados Unidos vivem o inverno, né? E é por isso que esses dois torneios se chamam Sunshine Double, porque são torneios dentro do inverno americano, porém em lugares específicos que permitem que você jogue tênis de maneira confortável sem problema nenhum. O primeiro deles, que é o que a gente vai falar hoje, é sobre Indian Wells, que a gente vai falar aqui, está localizado num lugar muito especial, na pontinha da Califórnia, muito perto de Palm Springs, em Coachella Valley, que é um lugar muito famoso, pelo menos para quem conhece tênis e música, né? Porque ali a gente tem o torneio de Indian Wells e ali a gente tem também o Festival de Coachella Valley, que é um super evento nos Estados Unidos. Ambos esses eventos, tanto o Indian Wells quanto o festival, eles foram e são de importância fundamental para o desenvolvimento da cidade, para o desenvolvimento do local. Indian Wells é super pequenininha, é super pequenininha. É uma cidade no meio do deserto e foi lá e se escolheu o lugar para fazer esse torneio de tênis tão tradicional e que funciona aí já há tanto tempo. A primeira edição do torneio de Indian Wells foi disputada em 1974. Faz um tempo, né? Faz bastante tempo. Né? E a localização da cidade ela é muito interessante porque Indian Wells fica mais ou menos, a 1 hora e meia de Los Angeles. Então você pode sair de Los Angeles tranquilamente e ir a Indian Wells e assistir o torneio. E ao mesmo tempo,
Indian Wells é mais ou menos, a grosso modo falando, é mais ou menos a metade ali do caminho entre Los Angeles e Las Vegas. Então você pode desfrutar do torneio de tênis e ao mesmo tempo ainda visitar dois polos de grande turismo nos Estados Unidos. Obviamente, uma cidade no deserto, a gente está falando de uma temperatura mais alta, e isso contribuiu muito para o desenvolvimento do torneio e para que ele ficasse grande. Até que no ano 2000 foi construído lá uma enorme estrutura de 20 quadras. O lugar possui o segundo maior estádio de tênis do planeta Terra. Então é uma estrutura absurda, uma estrutura colossal, grande demais. Obviamente, se é grande demais, é difícil de se manter também. Ela gera um gasto, ela gera um custo muito alto. E a gente está falando aqui de uma cidade pequena, igual eu falei para vocês, né? A cidade de Indian Wells tem 37,5 km, tá? Para quem é de cidades maiores aqui no Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, talvez seja a distância que você percorre da sua casa ao seu trabalho, tá? É a cidade inteira de, de Indian Wells. Então é um lugar pequeno, a estrutura é gigantesca, a estrutura é enorme, e manter a estrutura gasta-se muito dinheiro. Em 2009 acontece uma coisa muito especial para o torneio de Indian Wells, que já é importante dizer, ele já era grande, ele já tinha uma importância enorme no circuito, mas em 2009 não só o torneio é comprado, como toda a estrutura do torneio é comprado por Larry Ellison, que, para as pessoas que não conhecem, Larry Ellison é o cofundador e CEO da Oracle. Então, se você usa aí produtos da Oracle, a gente costuma dizer que é o torneio da Oracle, né? Então ele é o dono hoje não só do torneio, como de toda a estrutura que envolve o torneio, e o Larry Ellison ele é muito importante no desenvolvimento do torneio depois de 2009, porque com todo o investimento que ele faz no torneio, o torneio ele passa de um status de importância para um status de gigantismo. Ele é hoje extremamente gigante, ele é uma coisa absurda. 4 anos seguidos, não é um ano, não é 2 anos, não é uma coincidência. 4 anos seguidos, o torneio de Indian Wells foi considerado pelos tenistas, pela imprensa, pelos frequentadores, como o melhor torneio de tênis do mundo. Isso quer dizer que ele foi considerado melhor que o Australian Open, melhor que o US Open, melhor que o Wimbledon, melhor do que o Roland Garros. Isso levou Indian Wells a fazer um pedido para a ITF que Indian Wells fosse elevado à categoria de Grand Slam. Eles ainda brigam por isso. Isso daqui é um daquelas dilemas de torneios de tênis que eu conto muito para vocês. Ainda existe esse processo, ainda existe o desejo de Indian Wells se tornar um Grand Slam. Isso ainda não foi, obviamente, eles precisam de uma licença para isso e eles não conseguiram essa licença e dificilmente vão conseguir, porque isso representaria 2 Grand Slams dentro dos Estados Unidos e é muito improvável que eles consigam isso. Mas não tem problema nenhum. O Larry Ellison disse, ok, vocês não querem me dar um status de Grand Slam,
eu vou fazer dentro de um ATP Masters 1000 um Grand Slam. E ele realmente fez isso. Hoje a estrutura que se tem em Indian Wells ela é inacreditável. Ela é maior que a estrutura dos Grand Slams. E ela é uma coisa única, porque ela é de tamanha grandeza que quando você chega a Indian Wells, na entrada do complexo existe uma placa dizendo Welcome to the Tennis Paradise, que é bem-vindo ao paraíso do tênis. Tudo. Ele fez absolutamente tudo que um torneio de tênis precisa, tudo que tenistas profissionais precisam, e ele melhora isso ano a ano sem parar. Tem o segundo maior estádio de tênis do mundo, que é uma coisa absurda. Trouxe para o torneio marcas de restaurantes gigantescas, que hoje tem os estabelecimentos na quadra central e você pode comer de frente para a quadra. Ele tem 2 ou 3 resorts absurdamente gigantescos em volta do complexo, onde os tenistas, a imprensa e o público se hospedam. São resorts que ficam a 2 quilômetros, do complexo. Então você pode ir tranquilamente andando em 10 ou 15 minutos do seu resort até o complexo sem problema nenhum, com toda a segurança. Isso é uma coisa que foi se desenvolvendo com o passar do tempo, com o investimento feito. Grandes redes de hotel, obviamente, se interessaram e estão lá hoje, o que faz desse lugar um oásis no meio do deserto. É um negócio inacreditável em que tudo funciona lá. E para os super nomes do torneio, as grandes estrelas, os campeões, os primeiros colocados de ranking, nomes gigantescos como Roger Federer, como Djokovic, hoje em dia o Alcaraz, ou Serena Williams, ou Iga Swiatek, Zabalenka. Esses tenistas, eles quando chegam no complexo, eles são recebidos pessoalmente pelo Ellison, ele hospeda esses jogadores maiores, essas grandes estrelas, no Country Club de Indian Wells, que é um condomínio extremamente luxuoso de casas, onde o Ellison mora e tem a casa dele lá, e os caras são hospedados em mansões vizinhas dele. Ficam super bem acomodados, tem uma privacidade única, são mansões mesmo, com piscina, com jacuzzi, com tudo que essas super estrelas, que esses grandes astros precisam para desenvolver-se bem no torneio e passar bons 15 dias no deserto da Califórnia. Então, Indian Wells, quando a gente fala, vai ter o torneio de Indian Wells é uma coisa gigantesca, uma coisa absurda, ganha por muito, não é por pouco, não é apertadinho, não, ganha por muito como o torneio preferido de a imensa maioria dos tenistas profissionais. Todo mundo gosta de ir para Indian Wells, independente de você ser o Novak Djokovic hospedado numa mansão, ou você ser o jogador número 115 do mundo hospedado num resort super bom, com toda a estrutura que você precisa, estrutura médica, estrutura de hospedagem, estrutura de alimentação, treinos. Então você tem tudo ali, é um grande complexo. Todo mundo vai a Indian Wells. É um torneio que os tenistas frequentam, tem um sabor todo especial você ser vencedor em Indian Wells. E Indian Wells tem muita história. Os 2 maiores vencedores do torneio são o Novak Djokovic e o Roger Federer. Cada um deles ganhou 5 vezes o torneio. E há alguns anos atrás, provavelmente, na minha opinião, e deve realmente ser,
alguns anos atrás a gente teve a final mais histórica de todas de Indian Wells, a vitória do Taylor Fritz sobre o Rafael Nadal em uma partida que horas antes da partida, o Taylor Fritz sofre uma lesão no tornozelo e não pode andar e joga com o pé praticamente engessado. E durante o jogo, o Rafael Nadal tem uma fissura da costela e não consegue virar nem para o lado direito nem para o lado esquerdo. Então, Indian Wells tem muita história, tem muita coisa boa lá, os tenistas adoram o torneio. É importante saber por que levam tão a sério. O fato do torneio querer ser levado a Grand Slam vale muito também. A maioria esmagadora dos tenistas aprova isso, apoia isso também. Então a gente tem aí um torneio em termos de ATP e WTA, com certeza a parte dos Grand Slams, o maior torneio do ano e o torneio mais importante, ou mais querido pelos tenistas, e não só pelos tenistas. Localizado entre Los Angeles e Las Vegas, com um clima óbvio desértico, mas com uma temperatura agradável para essa época do ano. E é o torneio não só de abertura do Sunshine Double, mas é o torneio de abertura da série de Masters 1000 no ano. É o primeiro Masters 1000 do ano, não é à toa que é jogado lá, com todo o investimento que tem, ele fica posicionado no calendário entre o Grand Slam da Austrália e o começo da temporada de Saibro, que vai levar aos 2 Grand Slams do meio do ano. Ele é estrategicamente colocado nessa fase da temporada. Então vale muito, muito, muito a pena. Quem acompanha Grand Slams, obviamente, tem que acompanhar o Australian Open também. Desculpa, o Indian Wells. O Brasil já esteve lá? Já. O Brasil já teve boas campanhas lá? Já. Já fomos à final? Já. Gustavo Kirten disputou a final uma vez só em Indian Wells, mas infelizmente perdemos a final para Lleyton Hewitt. Então o Guga já foi à final e foi vice-campeão do torneio. Esse ano temos brasileiros? Temos 3 brasileiros, né? Temos o Thiago e o João na chave masculina, temos a Bia na chave feminina. Obviamente, eu estou falando do torneio ATP mais procurado por todos os tenistas, então, obviamente, para eles, o torneio mais difícil do ano, com toda certeza. Eu vou começar a falar aqui rapidinho da chave que inclui a Bia. A Bia não caiu numa chave muito confortável para ela. Ela tem um bom ranking, ela está ranqueada entre as 32 tenistas do mundo, então ela não joga a primeira rodada, ela vai estrear direto na segunda rodada, mas a Bia tem provavelmente um caminho bem difícil pela frente, só para falar dos possíveis. Ela deve passar o primeiro jogo, não vejo muitos problemas para a Bia passar ou pela Karta ou pela Lepchenko, que são as duas que vão se enfrentar de quali, para saber quem pega a Bia na segunda rodada, mas a partir daí a Bia, numa eventual terceira rodada ali, vai enfrentar a vencedora do jogo entre provavelmente Alexandrova e Kudermetova, 2 adversárias que a Bia não joga bem contra, tá? Não joga bem contra. E se num ótimo dia a gente torce por isso, ela passar por qualquer uma das duas, o jogo que a Bia vai enfrentar daí a próxima rodada da Bia, que seria aí a 4ª rodada, é contra, muito provavelmente contra a Zabalenka. Então a Bia tem uma vida muito, muito complicada no campeonato, muito difícil, extremamente complexa,
mas eu não vou deixar de botar aqui a minha fé na Bia, que se tiver também numa semana maravilhosa e furar essas, principalmente o segundo e o terceiro jogo dela, porque o segundo jogo dela vem ali, provavelmente uma Alexandrova, uma Kudermetova e depois provavelmente uma Zabalenka. Se ela passar por tudo isso daqui, olha, se a Bia vencer o terceiro e o quarto jogo, minha opinião, a Bia vai à final do torneio. Se ela vai vencer o terceiro ou quarto jogo, é que é o grande problema que ela tem na chave que ela tá. Então eu não vejo a Bia aqui como uma favorita ao torneio. Eu acho aqui que a Bia vencer a segunda rodada e de repente vencer um terceiro jogo ou contra a Kudermetova ou contra a Alexandrova, é mais difícil que seja a Liu. Ela vencendo esse jogo, ela já terá feito um grande torneio. Um grande torneio, tá? Depois vem provavelmente Zabalenka, aí a coisa é muito séria, é muito difícil, mas é como eu disse, se ela passar o terceiro e o quarto, no caso dela aqui, o segundo e o terceiro jogos, para mim a Bia deslancha e vai muito para frente, porque aí depois ela tem adversários bem mais tranquilos para administrar no torneio. Em relação à chave feminina no geral, a gente tem a Zabalenka de um lado da chave, a gente tem a Swiatek do outro lado da chave. Para mim, a chave, o lado da chave que está a Swiatek é um lado bem mais complicado. É um lado bem mais complicado que o lado da Zabalenka. Tudo bem, a Zabalenka pode ter aí algumas adversárias com um pouquinho mais de nome, um pouquinho mais de ranking, mas a grande adversária para mim da Zabalenka nessa chave é que a Gauff, que está junto com ela aqui, pode chegar lá na frente com ela no torneio. Já lá embaixo, na outra chave, na chave do Svia, até que a gente tem bastante gente que sabe jogar tênis. A gente tem a Swiatek, a gente tem a Garcia, que inclusive vai ser o primeiro jogo da Swiatek. Você tem Jabor, você tem Putintseva, você tem bastante gente, Mukova, Badosa, você tem bastante a Kostiuk, a Azarenka, que é sempre uma tenista difícil. Você tem a Zeng, que está fazendo um ótimo ano, oitava do ranking. Então, assim, esse lado da chave aqui para a Swiatek está bem mais complicado do que está para Zabalenka do outro lado. Então, no feminino, para mim, eu não, apesar da Swiatek se dar muito bem no torneio, eu acho que esse ano a coisa para ela vai ser um pouco mais complicada do que ela vê acontecer nos últimos anos. Então vamos falar agora rapidinho um pouquinho da chave masculina. A chave masculina tem dois brasileiros, que é uma coisa muito boa de ver, né? A gente ter dois brasileiros na chave masculina é ótimo. A gente tem o Thiago e tem o João. Obviamente, eu não vou dizer para vocês que nem o João é favorito a muita coisa aqui e nem o Thiago. São chaves complicadas. O João tem um primeiro jogo muito possível. E é importante dizer aqui uma outra coisa, tá? O João é convidado do torneio, tá? Isso é muito importante para a carreira dele. Ele se coloca num status inacreditável, tá? O João ele é convidado do torneio. E o João ele está crescendo tanto no circuito, que existe um torneio no Arizona, um Challenger, que ele é jogado entre o torneio de Indian Wells e o torneio de Miami. E curiosidade, este Challenger do Arizona, o João ele está na lista dos jogadores que vão jogar esse Challenger, porque obviamente o staff do João deve ter feito uma programação aqui dizendo, olha, esse torneio obviamente a gente vai jogar esse torneio, mas é um torneio difícil demais, provavelmente a gente vai cair na primeira semana,
E assim que a gente for eliminado na primeira semana, a gente vai para o Arizona e joga o Challenger, se prepara para o torneio de Miami no final do mês. E o João tá tão bem no circuito que o torneio de Arizona meteu um banner hoje. E o banner do torneio de Arizona dizia assim: não percam as esperanças, o João tá vindo. Então o João tá com muita moral no circuito. O primeiro jogo é um jogo bem possível do João vencer. Vai jogar contra o Firlen. Ele já venceu o Firlen, inclusive, esse ano. Esse não é o grande ponto. O grande ponto aqui fica para a segunda rodada do João, onde ele, se ele vencer o Firlen, ele vai enfrentar o Draper. E o Draper é um especialistaço de quadradura. É um jogo extremamente difícil para o João, mas muito difícil. Não é pouco difícil, não é muito difícil esse jogo contra o Draper. Se ele ganhar, óbvio, do Firley, a gente vai estar, sempre na torcida. E caso ele passe, tá? Caso aconteça dele passar o Draper, o que seria um olha, se o João vencer o Draper dentro de Indian Wells esse ano, é um resultado estratosférico, tá? Mas mesmo que ele passe o Draper, aí ele tem uma chave bem complicada que pode ter Brooksby, que pode ter ali a Simi, ele pode vir encontrar o Fritz lá na frente, é sempre importante dizer isso, é um tenista extremamente complicado. O Rublev está nessa chave, essa chave ainda tem Ben Shelton, tem Kachanov, é uma chave bem dura para o João. Obviamente, ele está jogando Indian Wells, ele não pode estar jogando uma chave fácil. Né? Ele sabe disso, ele sabe que o torneio é duríssimo, e é por isso que ele já meio que colocou o nomezinho dele na lista ali do Challenger em Arizona. Mas tem aquela coisa também, né? Se ganhar a primeira rodada, passar o Draper depois, vai ter que desistir do Arizona e vai ter que seguir a vida aqui em Indian Wells. Eu espero que seja isso que aconteça. O outro brasileiro no torneio é o Thiago. E o Thiago é um brasileiro que, agora, quando a gente está gravando isso aqui, o Thiago já venceu a primeira rodada. A segunda rodada do Thiago é contra o Tsitsipas, tá? E o Thiago tem uma chave bem difícil, talvez mais difícil que a do João. O Thiago pega logo o Tsitsipas de segunda rodada, um jogo dificílimo, sem contar que é a mesma chave que tá o Zverev. Então, mas vamos ver o que o Thiago consegue fazer, como ele consegue evoluir. E talvez a grande expectativa desse torneio aqui de Indian Wells é Alcaraz versus Djokovic. Estão ambos na mesma parte da chave. Vamos ver se eles vão se enfrentar um pouquinho mais para frente. E para terminar, uma polêmicazinha do torneio, talvez a maior do torneio esse ano. Indian Wells trocou o fornecedor de piso. Qual é a intenção disso? Indian Wells contratou o mesmo fornecedor que faz os pisos para os torneios do US Open de Miami, que são quadras duras e rápidas. Indian Wells tem um problema, claro, o problema atmosférico, deserto e tudo. Isso já por si só deixa o jogo mais lento. Então ele trocou o fornecedor de piso para esse ano para tentar fazer da quadra uma quadra mais rápida. E obviamente, se isso der certo, jogadores que têm mais facilidade de jogar quadras mais lentas provavelmente terão mais dificuldade para jogar Indian Wells esse ano. Então tem essa polêmica do piso. Depois de 25 anos, eles trocam o piso e mudam a característica do torneio. Tem tudo para ser um super campeonato, um super torneio.
É isso que eu tinha para falar para vocês hoje, meus queridos. Indian Wells está aí explicadinho com história, da onde veio, por que veio, onde ele está, qual é a geografia, qual é a importância dele, por que, que os tenistas levam ele tão a sério e por que ele é tão importante no circuito mundial. Este é Indian Wells, como diz a plaquinha na entrada do complexo. Bem-vindo ao paraíso do tênis. Agora é esperar quem é que vai se dar bem no final, quem é que vai levar o título para casa. Djokovic tem 5, o Federer tem 5, não joga mais, o Alcaraz é o atual bicampeão, no feminino a Iga é a campeã do torneio. É isso, meus queridos. Muito obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente, por estar com a gente aqui no nosso covilzinho, no nosso ambiente de trabalho, onde as coisas acontecem. Ficaram com a gente até agora? Espero que sim. Deixem um likezinho no vídeo da gente, inscrevam-se no canal e a gente se vê em breve aqui numa próxima oportunidade. Um grande abraço para todo mundo.